Fala galera do Revalidei, vamos comentar mais um checklist, ainda em 2015, checklist, o diagnóstico era de infecção de trato urinário. Pelo que dá para perceber do checklist, essa informação já era dada para o médico, né? Inicialmente, provavelmente a paciente relata para ele que tinha infecções urinárias recorrentes e através disso a prova queria ver qual que era a sua conduta, né? Em vista que essa paciente já tinha tido outras infecções, se você iria investigar de forma correta e se você iria abordar com o tratamento correto para esse tipo de patologia, tá? Então vamos comentar um pouquinho sobre o checklist. Primeiro quesito, cumprimenta a paciente, apresenta-se como médico, tratando a paciente pelo nome, investiga o tempo de ocorrência da primeira infecção urinária e se houve cura, né? Isso aqui já nos faz pensar que a paciente já chegou apresentando para ele, falou, olha, provavelmente ela chegou falando, costumo ter muita infecção urinária recorrente e agora eu estou sentindo as mesmas coisas, né? Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, ou o médico teve que investigar, vai ter que questionar algumas coisas aqui que o checklist pede, mas ela já deve ter dado alguma informação prévia para ele. Então, quando você já tem o diagnóstico na mão, quando você já sabe do que se trata a estação, fica mais fácil. Mas da mesma forma tem que manter a atenção e pensar que essa estação quer que você aborde muitas outras coisas, né? Os aspectos diagnósticos, os aspectos de tratamento, os aspectos de segmento, inclusive os de investigação. E que o diagnóstico que já foi dado, né, não vai ser cobrado, né? Ou se for cobrado, vai ser cobrado com uma pontuação mínima. Investiga o número e intervalo de episódios de infecções de trato urinários recorrentes. Então, aquela anamnese clássica, né? Você vai perguntar quantas vezes, quando foi a última vez, você tratou direitinho, você lembra o que você utilizou? Essas são perguntas importantes que você tem que fazer nesses momentos. Investiga a ocorrência de febre, calafrios, dor suprapúbica, dor lombar e hematúria, pelo menos 2. Para vocês verem a diferença, esse último quesito que eu falei, do intervalo de episódios de infecções, valia 1,5 ponto. E esse, né, que é a investigação de sintomas associados prováveis, valia somente 0,5 ponto. Então, a anamnese é muito importante nesse momento e uma anamnese bem detalhada, né? E é uma pergunta muito importante, né? Você tem que saber quantos episódios, a frequência que esses episódios estão ocorrendo, para você saber o que você vai ter que fazer de questão de tratamento e profilaxia. Investiga a relação da ITU com coito dispareunia. Provavelmente foi uma queixa da paciente, né? Investiga a história ginecológica e obstétrica, partos, abortos, leucorreia, fluxo menstrual, prevenção de câncer de colo de útero, pelo menos 3. Então, importante perguntar, né? Tem feito preventivo? Tem filhos? Quantos filhos? Importante saber também se ela teve alguma complicação, né, relacionada a essas infecções urinárias, se já teve algum tipo de internação, se teve infecção urinária alta, enfim. Investiga a realização de exames prévios para esclarecimento da ITU. Radiografia de abdômen, ultrassonografia abdominal, urografia, urocistografia miccional, pelo menos 2 dessas, né? A ultrassonografia abdominal é um exame importantíssimo nesses casos para você visualizar se não existem já algumas alterações em relação à bexiga, né? E se essa paciente não tem cálculos, né? Cálculos renais ou cálculo na uretra que poderia estar propiciando mais casos de infecção. Solicita, interpreta e verbaliza corretamente os achados do sedimento urinário e urocultura com antibiograma. Então, caso de infecção do trato urinário, tem que pedir EAS, né? Cultura e antibiograma. E nesse caso aqui, como a gente sempre fala, você tem que especificar, tem que falar o que você está vendo ali. Falar, olha, estou vendo aqui que existe uma presença acentuada de leucócitos na urina, o nitrito está positivo ou não, né? Na cultura apresentou uma bactéria X, essa bactéria ela é resistente a vários antibióticos, mas ela tem sensibilidade para outros antibióticos segundo o antibiograma. Então é importante você especificar isso, né? Deixar bem claro para o avaliador que você sabe interpretar os exames. Explica ao paciente de modo correto e compreensivo o quadro de ito recorrente. Então, assim, nesse caso aqui valia 1,5 ponto, né? Você já sabia o diagnóstico, você só tinha que explicar para ela
né? O que propiciava, né? Que ela estava tendo quadros de infecções à repetição, e aí a partir disso vem a conduta, né? Explica a paciente a não associação da infecção do trato urinário recorrente ao coito. Então devia ser uma queixa dela e você tinha que explicar para ela que não tinha uma relação uma coisa com a outra. E aí passava para o plano de tratamento e segmento, né? Indica o tratamento adequado para o germe identificado e antibiograma. Então já dá para saber que na urocultura tinha lá, né, a bactéria específica. E o tratamento que eles orientaram aqui foi ceftriaxona 1 a 2 gramas dia intramuscular ou intravenoso por 14 dias. É um pouco controverso, né? Porque dá para você tratar por via oral se o antibiograma assim especificar, se ela não tiver feito uso de certos antibióticos que tem sensibilidade ali no antibiograma, você poderia tratar ela a nível ambulatorial com via oral. Nesse caso aqui em específico, a prova escolheu, né, a banca, né, escolheu a ceftriaxona de 1 a 2 gramas dia intramuscular ou intravenoso por 14 dias. Então, nesse caso, valia um ponto. Acredito que muitas pessoas errariam, porque não era um caso indicativo, né, absoluto de internação, e para ser indicado 14 dias de intravenoso. Indica e verbaliza a profilaxia contínua com um dos seguintes medicamentos: nitrofurantoína, cefalexina, sulfametoxazol, trimetropina, ciprofloxacina, norfloxacina e ácido pipemídico. Bom, a nitrofurantoína, né, se vocês recomendarem ela aí como profilaxia, vocês nunca vão errar, porque é um antibiótico muito bom e se utiliza muito, está nos guidelines, está nas diretrizes para a profilaxia. Agora, ciprofloxacino e norfloxacino, existem alguns locais que já não se utiliza mais para o tratamento de infecção do trato urinário devido à alta resistência, tá bom? Então, nesse caso aí, eu recomendo para você, se cair um quadro de infecção do trato urinário, não prescrevam ciprofloxacino e norfloxacino, tá? Busquem outros antibióticos aí. Nesse caso, você tinha um antibiograma que queria te especificar com o que você poderia tratar, né? Mas já tenho em mente, cipro e nor não vale a pena. Indica acompanhamento trimestral através da realização de urocultura com antibiograma. Aí é mais você falar o segmento, né? Tem que fazer semestralmente, ou daqui 2 meses, ou periódico, né? Você especifica ali o tempo. Nesse caso aqui a prova pediu trimestral e assim você vai explicar para a paciente como que vai ser o segmento dela em relação a esse tipo de patologia. Ok? Nos vemos no próximo vídeo.